Fala pessoal, tudo bem? Então, finalmente, apresentando aqui o segundo vídeo da série Vamos Trocar uma Ideia. O tema desse vídeo foi o mais pedido por vocês na enquete que eu fiz há um tempo atrás nos meus stories do Instagram. E esse tema é ditadura militar. É um tema muito interessante, muito importante de ser debatido, especialmente hoje em dia. Vamos lá. Quero começar a discussão pensando um pouco aspectos conceituais, para a gente poder adentrar mais a fundo no tema. E eu queria começar fazendo a seguinte pergunta para vocês. O que é ditadura? O que vocês entendem por ditadura? Ditadura é um regime de governo onde o poder está concentrado nas mãos de um indivíduo ou um grupo que chegou lá por meio de um golpe de Estado, ou seja, ele não chegou ao poder por vias democráticas, certo? E no caso do Brasil, a gente vê que após o golpe de 64, o grupo que se elevou ao poder foi o grupo militar, certo? E aí, quais são as características gerais que a gente pode apontar assim agora, pensando nessa definição do conceito de ditadura? Quais são as características de uma ditadura? A gente pode citar aqui censura, falta de transparência nas eleições, falta de liberdade partidária, imenso controle do Estado na vida dos cidadãos, ou seja, a interferência do Estado na esfera privada do cidadão, na sua liberdade individual, entre outras. Eu selecionei algumas aqui só para a gente ter uma ideia. Tendo entendido então o que é ditadura, o que é o conceito de ditadura, como que se caracteriza uma ditadura, é importante a gente discutir também se o que aconteceu aqui no Brasil foi um golpe ou uma revolução. Por que eu estou levantando essa questão? Porque a grande maioria dos historiadores, dos pesquisadores, se utilizam da nomenclatura golpe, enquanto os grupos militares e aqueles que olham com um certo saudosismo para o período chamam de Revolução de 1964. Por que é importante a gente analisar o conceito golpe ou o conceito revolução e qual deles se aplica melhor ao episódio de 1964 aqui no Brasil? Por trás de cada conceito, por trás de cada uso de palavra, há uma disputa de poder, um jogo de poder, nada imparcial. Na verdade, ela é muito parcial. Então, por que chamar de golpe e não de revolução? Os movimentos revolucionários são uma coisa e os golpes de Estado são outra. Aí eu peguei aqui duas passagens do professor Pedro Paulo Funari, da Unicamp, explicando o que é revolução e o que é o golpe de Estado. Ele diz, abre aspas, uma revolução acontece quando há mudança de regime, mas de forma mais radical, com alterações da ordem política e social. Como exemplos, temos a Revolução Francesa, em que houve a substituição do rei e mudou-se a monarquia pela república. Na Revolução Russa, houve a substituição da monarquia dos czares pelo regime socialista. No Brasil, os militares dizem que fizeram uma revolução porque acabaram com os partidos políticos em 1965, caçaram políticos que eles entendiam não representar os interesses do povo. E eu iria mais a fundo quando ele fala dessa questão aqui do Brasil, né? Os militares dizem que fizeram uma revolução, por quê? Porque eles acreditavam estarem afastando a possibilidade do Brasil se tornar um país comunista. Um devaneio que persiste até hoje, né? Sobre golpe, o professor Pedro fala: o golpe acontece quando há uma mudança por meio de força e se coloca no poder um governante que assume sem promover mudanças sociais profundas. Na América Latina aconteceram inúmeros golpes. Aí a gente pode pensar aqui no caso do Chile, da Argentina, do Uruguai, do Brasil. Como no caso brasileiro, onde militares tiraram do poder um presidente legalmente eleito e colocaram no lugar outro governante sem alterações sociais substanciais.
certo? Então fica aí uma distinção entre o que é um movimento revolucionário e o que é um golpe. O movimento revolucionário, ele promove uma mudança de base, uma mudança estrutural na sociedade, tanto nos aspectos políticos, econômicos quanto sociais. Enquanto o golpe é a ascensão de um grupo ou de um indivíduo ao poder por meio do uso da força e não por vias democráticas, mas que mantém essas estruturas de base. São feitas reformas substanciais nos aspectos políticos, econômicos e sociais. É mantido o status quo. Passemos agora então dessa discussão conceitual sobre o que é a ditadura e a diferença entre golpe e revolução e o porquê de chamar de golpe e não de revolução, como os militares tanto gostam, para discutir o contexto anterior ao golpe de 64 que instaurou a ditadura aqui no Brasil. Vamos voltar para o momento em que o Jânio renuncia à presidência da República em 1961. Os setores conservadores da sociedade eles estavam muito inquietos. Por quê? Porque no plano externo, o Jânio Quadros ele se aproximou de países do bloco socialista, né? Ele estabeleceu relações com esses países. E aí, enfim, acho que todos vocês lembram daquela foto dele apertando a mão do Che Guevara quando ele o condecorou com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, né? Então, isso quer dizer que o Jânio era socialista? Não, longe disso, sinceramente. A gente tem que lembrar que o contexto internacional era de Guerra Fria, certo? Então, o Jânio, ele tentou permanecer isentão lá, naquela posição neutra, né, de nem lá nem cá, numa tentativa de ser pragmático e privilegiar os interesses econômicos do Brasil. Né? Podemos entender assim, fazer um esforço e entender assim. Mas os setores mais conservadores da sociedade e a base política dele, que era a UDN, ficaram muito insatisfeitos com essa aproximação do candidato deles, do presidente deles, que era visto como o anticomunista, o conservador. Eles não aceitaram essa aproximação. Então, os setores mais conservadores da sociedade e a sua base política, que era a UDN, ficaram muito insatisfeitos com essa aproximação do Jânio com o bloco socialista. Eu posso fazer depois um vídeo para vocês sobre o governo do Jânio, se vocês quiserem. Deixa aqui nos comentários se você tem interesse, porque esse vídeo já vai ficar bem grande e não tem como falar sobre tudo em um vídeo só. Beleza? Após a renúncia do Jânio Quadros ao cargo de presidente do Brasil, essa insatisfação desses setores conservadores e da base política dele só foram aumentando cada vez mais, a ponto de impedirem a posse do então vice-presidente, que viria a se tornar presidente, João Goulart, né, ou Jango, como os mais íntimos chamam. Eles impediram a posse do João Goulart, uma figura política que era tida como simpatizante ao comunismo e ao socialismo. E aí, aquela pergunta de novo que eu fiz com relação ao Jânio, eu vou fazer com relação ao Jango agora. O Jango era comunista? Também não. Era socialista? Não. O João Goulart, ele representava mais a bandeira do trabalhismo, que ficou famosa na figura de Vargas, do que qualquer outra bandeira relacionada ao socialismo ou comunismo. De socialista e comunista, o Jango não tinha nada. Sim. A preocupação com o social e a relação com o trabalhismo não quer dizer que ele era socialista ou comunista. E vale lembrar também que em 1963, galera, os comunistas ainda atuavam na ilegalidade no Brasil. Né? Assim, é surreal. Mas, pensando dentro de um contexto de Guerra Fria, contexto internacional de Guerra Fria, é plenamente plausível, não é mesmo? Que essa situação ainda se mantivesse em 1963. A gente pode voltar até um pouco antes dos anos 50, porque desde antes dos anos 50, os setores da sociedade, setores militares já vinham falando desse devaneio de uma ameaça comunista no Brasil. E numa boa, galera, eu não sei de onde eles enxergavam isso, não. O Brasil nunca esteve perto de se tornar um país socialista e muito menos
comunista. Ah, mas e o Levante Comunista de 1935? E o Luiz Carlos Prestes? Galera, o Levante deu errado. Ele não teve a adesão que o movimento imaginou que fosse ter. E mesmo esse episódio não representou uma possibilidade real, concreta, do sistema socialista ser abraçado no Brasil. Pô, e cá entre nós, né, galera? Os setores mais conservadores da sociedade, até hoje, acreditam existir essa ameaça do Brasil se tornar um país comunista. E, galera, numa boa, né? Esses grupos, essas pessoas que acreditam ainda que há o fantasma do comunismo rondando o Brasil, que a bandeira do Brasil não pode se tornar vermelha. Essa gente não entende o que é comunismo e o que é socialismo, nunca se deu ao trabalho de querer entender. Essa gente nunca sequer leu Marx, Engels ou qualquer outro pensador do comunismo, do socialismo e até mesmo pensadores marxistas. Nunca leram. E eu acho que é importantíssimo, a partir do momento que a gente discorda de uma ideia ou discorda de um pensador, discorda de alguém, que nós nos informemos sobre, que a gente estude sobre o assunto, leia, se possível, aquela teoria, aquela pessoa, aquele pensador que você discorda, para você poder formar a sua opinião embasada. Você tem uma base ali. Você não só simplesmente ficar opinando argumentos vazios, raivosos, que não vão levar a lugar nenhum. Certo? É importante a gente ler, mesmo aqueles que nós discordamos, para podermos fazer as nossas críticas. Beleza? Isso é importantíssimo. Mas vamos lá, voltando aqui para a aula. Quais foram as razões apontadas pelos setores golpistas? Eles enxergavam a ameaça comunista na figura do Jango. Mas beleza, então quais foram as razões apontadas pelos setores golpistas? O que eles utilizaram para justificar um golpe de Estado? Então, eles enxergavam na figura do Jango um simpatizante, uma ameaça comunista para o Brasil. E aí a gente tem que pensar nas reformas de base que o Jango propôs durante seu governo. Vou ler algumas aqui para vocês. Desapropriações de terras, ou seja, pensando aí a questão da reforma agrária. Nacionalização das refinarias de petróleo. Reforma eleitoral, garantindo voto para os analfabetos. Reforma universitária, entre outras. Essa foi uma das razões apontadas por esses setores para justificar o golpe de Estado feito pelos militares de 64 aqui no Brasil. Eles viram essa tentativa de mudar minimamente as estruturas de base da sociedade, minimamente, porque o Jango jamais deu um passo maior para reformular a base social, econômica e política pela raiz, mas esse projeto dessas reformas de base já desagradou os setores conservadores. Eles achavam que isso ia mudar os status quo e eles não queriam isso. Para eles isso representava um passo em direção ao comunismo aqui no Brasil. Quais foram os setores que apoiaram o golpe? Estou falando muito aqui de conservadores, de militares e tal, mas quais foram os setores que apoiaram o golpe? Eu vou listar alguns para vocês. Os setores mais conservadores da igreja. Basta lembrarmos que em 1964 ocorreram diversas manifestações que ficaram conhecidas como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Essas pessoas foram às ruas manifestar contra as reformas de base do governo de João Goulart e contra o perigo do Brasil se tornar um país comunista. A grande mídia, diversos jornais apoiaram a deposição do João Goulart do posto de presidente, uma deposição à força, um golpe de Estado que o tirasse de lá. Os latifundiários, os grandes empresários, ou seja, os setores da burguesia, os detentores de capital, apoiaram o golpe para depor João Goulart. Alguns setores da classe média também, os partidos conservadores de direita, o setor autoritário das Forças Armadas, ou seja, diversos setores que gravitavam ao redor desse discurso do ser contra as reformas de base propostas pelo João Goulart e contra o Brasil se tornar um país comunista. Mais uma vez, o devaneio
foi a razão mais forte para o golpe de Estado que tirou João Goulart do poder. Mas por que esses setores que se mostraram a favor do golpe, se mostraram a favor de tirar João Goulart do poder? Porque eram setores que visavam manter seus privilégios econômicos, a ordem social, o status quo, que queriam ganhar mais espaço no governo que se instalaria. Agora, eles não esperavam que, após o golpe, esse grupo militar iria tomar gosto pelo poder e iria se manter lá por muitos e muitos anos. Que o poder não iria ser passado a um civil. Então, muitos desses setores, eles nos primeiros anos após o golpe, eles perceberam que o buraco era mais embaixo, cara. E aí eles se voltaram contra o regime militar. Mas antes disso, eles apoiaram e eles não podem, como muitos hoje tentam, apagar essa memória. Então é possível dizer que os setores civis burgueses logo se desiludiram quando perceberam que eles não iam ter espaço nas decisões políticas, que quem ia mandar eram as Forças Armadas e ponto final. Um exemplo clássico disso, Carlos Lacerda. Ele apoiou o golpe de 64, né? Ele e a UDN ali estiveram apoiando o golpe de 64, com a expectativa de ganhar poder político no governo que se formaria. Mas aí, em 1966, ele viu que o poder não ia ser passado por civis e voltou-se contra o regime militar. Mas devemos apontar aqui, ressaltar que, apesar de grande parte desses setores que apoiaram o golpe terem se voltado contra ele em 66, 68, a burguesia nacional, galera, os setores privilegiados com capital financeiro, capital cultural, capital político, muitos deles se acomodaram com o regime. Não fizeram nada para tentar mudar a situação. Eles se acomodaram com o regime porque, mesmo eles não tendo o poder político, eles ainda tinham seus privilégios econômicos mantidos. A ordem social ainda seria mantida. Para fechar então essa primeira parte aqui da aula sobre ditadura militar, vou falar agora aqui sobre qual foi o papel dos Estados Unidos no golpe de Estado aqui no Brasil e em diversos outros países da América Latina, beleza? Vamos recapitular um pouco. Pensemos na relação entre os Estados Unidos e o Brasil, a partir do segundo governo Vargas, ali nos anos 50. O Vargas defendia uma política externa mais autonomista. Isso fez com que ele buscasse uma espécie de barganha nacionalista pela qual ele procurava negociar um apoio político estratégico do Brasil aos Estados Unidos em troca de quê? Apoio econômico, ou seja, em troca de ajuda dos Estados Unidos ao desenvolvimento econômico brasileiro, né? Buscando aí simultaneamente atender às demandas dos setores mais favoráveis ao alinhamento com os Estados Unidos e daqueles que eram mais comprometidos com o ideário nacionalista, com o projeto varguista de nacional desenvolvimentismo. Era difícil tentar equilibrar essas duas ideias distintas, certo? Mas Vargas tentou equilibrar elas. Sabemos que essa tentativa de alinhamento negociado, assim dizendo, com os Estados Unidos não deu certo, né? Ele tentou, mas não deu certo. Porque os interesses nacionalistas do Vargas batiam de frente com os interesses econômicos dos Estados Unidos no Brasil, em relação ao Brasil. Como na questão da exploração do petróleo, por exemplo. A gente tem que lembrar que nesse segundo governo Vargas tinha a campanha do O Petróleo é Nosso, pela nacionalização das refinarias de petróleo. Então, a partir de meados dos anos 1950, e aí já pensando no governo de Juscelino Kubitschek, JK, para os mais íntimos, o Brasil deu início ali a uma política externa relativamente independente dos Estados Unidos. Mas calma, isso não quer dizer que o Brasil estava se afastando dos Estados Unidos. Não, negativo. A presença estadunidense no Brasil, especialmente no que diz respeito à economia, ainda era muito forte. Muito forte. Mas o governo brasileiro passou a estabelecer contatos também com países que internacionalmente eram inimigos declarados dos Estados Unidos. Aí a gente pode pensar em Cuba, China, certo? Ambos países que eram regimes socialistas. Ou seja,
diálogo de uma política externa com países do bloco socialista não se deu apenas com o governo do Jânio Quadros, se deu lá atrás com o governo do JK. É uma insatisfação dos grupos mais conservadores, das alas mais autoritárias das Forças Armadas, que vem crescendo desde antes dos anos 50. A gente pode pensar aí desde a ditadura do Estado Novo, de Getúlio Vargas, da perseguição aos comunistas desde aquela época, e que viria a culminar no golpe de 64. A gente pode então aqui pensar em 3 diferentes etapas pelas quais os Estados Unidos buscaram fortalecer a sua influência na América Latina. Número 1, através de uma diplomacia, e do investimento pesado na economia dos países que eles julgavam apresentar um perigo de golpe comunista. Número 2, uma proposta mais radicalizada já, de apoiar grupos civis de direita, por exemplo, financiando campanhas políticas daqueles que defendiam o alinhamento direto do Brasil com os Estados Unidos. E número 3, por último, o apoio à investida militar contra um governo constitucionalmente eleito. Então, a gente pode ver que o papel dos Estados Unidos no golpe militar no Brasil se resumia a quê? Aos interesses econômicos e de influência política que os Estados Unidos teriam no Brasil e nos demais países da América Latina. Por quê? Porque os Estados Unidos estavam numa guerra ideológica, assim dizendo, com a União Soviética. Eles estavam disputando ali poder político e poder econômico, disputando influência para ver quem conseguia se assumir como a maior potência econômica e política mundial. De um lado, os Estados Unidos representando a política e a economia capitalista, e do outro, a União Soviética, o maior bloco socialista do mundo. Então, essa tentativa dos Estados Unidos de reafirmar a sua posição de potência frente à União Soviética. Bom, galera, o vídeo já está bem grande. Eu vou parar por aqui, finalizar a parte 1, tá bom? E daqui a pouco, em breve, calma, assista esse vídeo, assiste novamente, é um tema complexo. Vai se preparando que em breve eu vou estar divulgando a parte 2 do vídeo também. Beleza, pessoal? Espero que vocês todos tenham gostado. Um abraço e até a parte 2. Valeu, galera!